Toda semana o Banco Central levanta as informações do mercado, a percepção que os principais operadores desse mercado financeiro têm sobre a economia brasileira. Há mais de 100 empresas e profissionais remetendo ao Banco Central as suas expectativas. São vários indicadores, mas os principais são inflação, produto interno bruto, dólar e taxa Selic. Vamos falar um pouquinho o que o mercado apurou nesta segunda-feira, dia 11 de maio, portanto, o mais recente boletim. Como era esperado, a inflação está sob controle. O mês passado veio com deflação de 0,31%, ou seja, inflação negativa. Não obstante a inflação ter subido 1,79% no grupo alimentação e bebidas, os outros itens acabaram jogando o indicador para baixo. Com uma inflação negativa, é evidente que a projeção do ano passado é revista para baixo e o mercado aponta uma mediana. É importante colocar, esses dados são de mediana. Mediana, para quem não está muito familiarizado ao mundo da estatística, é meio. Então você pega uma série, vamos supor, de 100 indicadores, 100 números, você vai lá no meio, aquele valor que representa a metade, não é média, portanto é a mediana, está lá na metade do valor, é essa que o mercado está apurando. Então, na mediana, os consultados pelo Banco Central apontam uma inflação para este ano de 1,76%, abaixo de 2%. Veja que o próprio governo já talvez tivesse parte dessas informações e derrubou a taxa básica de juros, que é outro importante indicador, que é a taxa Selic de virada do ano. Está atualmente em 3% ao ano e o mercado joga para virada em dezembro de 2,5%, o que indica que é possível uma nova redução ainda de 0,5 ponto percentual, que estaria alinhada com essa nova perspectiva aí da inflação brasileira. O dólar para a virada do ano aumentou. Trabalhavam aí na casa de 4,70, 4,75, já o mercado na sua mediana, portanto no ponto do meio, aponta um dólar de virada do ano de R$ 5,00. Isso tudo porque, com juros menores aqui no Brasil, a atratividade em relação a trazer capital para cá está menor. Aqui a gente fala que é um problema agora de fluxo. Juros menores, segurança, não há indicação de que haverá um fluxo maior de dólares no Brasil. A tendência, então, é que esse câmbio fique nervoso. E o último indicador, talvez um dos mais importantes, mais esperados, é que na média, não, na mediana, né, no ponto intermediário, quer dizer, uma perspectiva do mercado, o PIB brasileiro deve cair 4,11% nesse ano. Eu disse 4,11%. Isso acima da inflação. Quer dizer que nós estamos falando aí de uma inflação um pouquinho abaixo de 2%, de algo próximo a 6% em termos nominais de queda. Quase um mês inteiro de perda de PIB. Um mês representaria uma queda de 8,33%. Ou seja, nós estamos muito próximo de 12 meses de produção, temos só 11 meses de produção. Esse talvez seja o grande desafio daqui para frente. Então o Boletim Focus traz aquilo que nós já constatamos, que é um controle efetivo da inflação, mas todos os outros indicadores deteriorados. E o que é pior, com esses indicadores, a perspectiva em relação ao desemprego é uma perspectiva assustadora, levando inclusive milhões de brasileiros a terem problemas até sociais, ou seja, o abismo entre os mais ricos e os mais pobres crescerá muito. E quando você tem uma perspectiva de melhoria disso a partir da melhoria do emprego, é evidente que isso não irá acontecer. Então, só revisando os 4 principais indicadores, na mediana, IPCA, que é o índice oficial de inflação, em 1,76% na virada do ano, ou seja, no ano acumulado, PIB de queda de 4,11%, dólar na casa de R$ 5,00 em dezembro, e a taxa Selic de virada de ano de 2,5%. Como esses números são atualizados toda segunda-feira, na próxima semana a gente vai trazer os números e a interpretação. Momento delicado da economia global e, em especial, a economia brasileira. Espero você nos nossos próximos vídeos. Até lá.